Olá, vocês que nos acompanham no canal Hora Tranquila. Agradecemos a todos que participam conosco cada dia, estudando a Bíblia, meditando, orando, e também agradecendo a vocês que estão escrevendo, fazendo algumas perguntas, e aos sábados nós então estaremos respondendo. Hoje nós iremos responder mais 2 questionamentos. Uma irmã nos escreveu perguntando se somente 144 mil é que serão salvos. Não, a Bíblia não diz o número de salvos, mas nós encontramos apenas 2 citações, e estão aqui no livro do Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14. No capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. Vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido o poder para danificar a terra e o mar: Esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Esse aqui está no capítulo 7, nos versos de 1 até o verso 4. Aqui então diz que o anjo que iria soltar os ventos da terra, ele foi ordenado a não soltar os ventos ainda, porque os 144 mil seriam selados com o selo do Deus vivo. E então muitas pessoas pensam que somente 144 mil é que serão salvos. Mas nós sabemos que esses 144 mil, existem algumas teorias de quem são e se somente esses que vão ser salvos, mas o que nós entendemos pela palavra de Deus é que esses 144 mil são os primeiros a serem selados com o selo do Deus vivo, isto exatamente logo após a decretação do decreto dominical, porque haverá também um selamento dos ímpios, que vão ser selados com o sinal da besta. E então isso ocorrerá ao mesmo tempo. O selamento dos ímpios com o sinal da besta e o selamento dos salvos com o sinal do Deus vivo. E o sinal do Deus vivo, como todos nós sabemos, é o 7º dia da semana. Este é o selo de Deus. Por quê? Porque ali nós encontramos claramente dizendo que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. Ali está então o selo, a autenticidade do selo de Deus. E o selo da besta, a marca da besta, será aqueles que não aceitarem o sábado como dia de guarda. Isso, volto a dizer, após o decreto dominical, ainda todos têm a liberdade para escolher, para fazer o dia de culto como estão fazendo, mas quando chegar esse período do decreto dominical, então as pessoas vão ter que tomar uma posição, tomar uma decisão. Ou continuam lá guardando um outro dia da semana, ou passam a guardar também o 7º dia, que é o selo do Deus vivo. E no capítulo 14 de Apocalipse, nós aqui então lemos, a partir do verso 1, capítulo 14, Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144 mil, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. E ouvi um som que vinha do céu, como o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos arpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis. Aqui, então, fala também desses 144 mil que seguiam o Cordeiro por onde quer que ele fosse.
passaram por muitas tribulações, por muitas provações, mas eles, diz aqui, não se contaminaram com mulheres. Mulheres são falsas doutrinas dessas falsas igrejas que pregam o que não está na Bíblia. Sempre que vemos em profecia mulher, quer dizer igreja. Então existe a mulher pura, verdadeira, e existe a mulher prostituta, a igreja prostituta, a igreja que adulterou a palavra de Deus e que então seguem falsas doutrinas. Então esses 144 mil não se contaminaram com essas falsas doutrinas, mesmo que eles tenham vindo de outras crenças e aceitaram a Jesus, aceitaram a verdade, e a partir de então eles não mais se contaminaram com essas falsas doutrinas. E eles cantavam um cântico, o cântico de Moisés e do Cordeiro, que somente eles sabiam cantar daquela forma devido à tribulação, os problemas que eles passaram. E então esses 144 mil, diz aqui, estavam em pé no Monte Sião. Mas a palavra de Deus diz que uma grande multidão de salvos estava então sobre o mar de vidro. Então nós temos os 144 mil que estarão no Monte Sião, ali cantando esse cântico do Cordeiro e de Moisés, e somente eles sabem cantar desta forma porque os outros salvos também aprenderão a cantar. E eles estarão no Monte Sião e os outros restantes, a multidão de salvos que também foi vista, estarão no mar de vidro, também louvando e adorando a Deus. Aqui, quando diz que esses 144 mil são de todas as tribos de Israel, não é o Israel literal que nós conhecemos, que é lá em Jerusalém, porque eles rejeitaram a Jesus, então eles não são mais a nação escolhida. Hoje é o Israel espiritual. Então Deus, de cada tribo de Israel, do Israel espiritual, ele tirará 12 mil vezes 12 tribos são 144 mil. Então, esses serão os 144 mil que nos diz aqui a palavra de Deus. No capítulo 7, a partir do verso 9, diz assim: depois desses 144 mil, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Então aqui deixa bem claro que, além desses 144 mil, que serão os primeiros a serem selados com o selo do Deus vivo, após o decreto dominical, haverá também essa grande multidão que é incontável, milhões de cristãos, milhões que aceitaram a Jesus, que creram no sacrifício de Jesus e que obedeceram e viveram a verdade em suas vidas, esses estarão vestidos de branco e também em pé diante do trono do Cordeiro e cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então essa é uma explicação que nós temos a respeito dos 144 mil que nos foi perguntado por uma irmã. Temos um outro ouvinte que nos escreveu perguntando a respeito das 3 mensagens angélicas. Gostaria de ter uma explicação. As 3 mensagens angélicas está exatamente aqui no capítulo 14 de Apocalipse, onde nós já lemos alguns versículos e que fala exatamente aqui dos 144 mil. Esses 144 mil, eles agora, no fim dos tempos, estarão proclamando com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a coragem, as mensagens que Deus deixou para ser proclamada. O primeiro anjo, ele disse: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o primeiro anjo. Então, essa mensagem do primeiro anjo começou a ser pregada no ano de 1843, quando estava terminando aquele período das 2.300 tardes e manhãs, que nós encontramos lá em Daniel capítulo 8. No final deste período profético de 2.300 anos, aí começou a ser pregada a mensagem do tempo do fim, em 1843. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esta mensagem do primeiro anjo continua a ser pregada.
Nós precisamos temer a Deus, não ter medo, mas louvar, engrandecer, exaltar o nome de Deus. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Os ímpios, aqueles que praticaram a maldade, aqueles que prejudicaram as pessoas, receberão a recompensa da morte eterna. O juiz de toda a terra, o nosso Deus, ele não falha e ele agirá com justiça, julgando então todos aqueles que aceitaram a Jesus, que viveram, caminharam com Jesus e também julgando aqueles que rejeitaram. Mas veio também o segundo anjo, e o segundo anjo está aqui a partir do verso 8. Seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira, da fúria de sua prostituição. Este anjo, ele então proclama a queda de Babilônia. E quem é Babilônia? Babilônia aqui é no sentido espiritual, porque a Babilônia terrestre já passou, ela caiu, e Babilônia quer dizer confusão. Então, a grande Babilônia, a grande confusão espiritual, as pessoas fugindo da verdade da palavra de Deus e pregando os seus próprios ensinamentos e também achando que Deus não vai julgar aqueles que estão praticando doutrinas que não estão na Bíblia. Deus irá julgar e essas Babilônia espiritual, ela irá cair. E então, diz aqui, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Muito em breve também, essa grande confusão espiritual estará chegando ao fim. E somente aqueles que perseverarem na fé e que obedecerem à palavra de Deus é que irão estar de pé para receber o Senhor Jesus quando ele voltar. E aí veio o terceiro anjo. O terceiro anjo, ele disse: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse foi, então, o terceiro anjo. O que vai acontecer? Aquelas pessoas que rejeitaram obedecer a Deus, a palavra de Deus, que aceitaram a marca da besta, adoraram a besta ou a sua imagem. Aqueles que continuarem adorando a Deus num dia que não está estabelecido por Deus. Os muçulmanos, eles descansam, eles observam a sexta-feira. E a maioria dos cristãos observa o domingo. E entre esses 2 dias, que é o sexto dia e o primeiro dia da semana, está o sétimo dia, o dia que Deus deixou para ser observado. E então, todos aqueles que após o decreto dominical continuarem adorando a Deus e observando um dia de descanso que não é o dia que está na Bíblia, esses estarão adorando a besta e a sua imagem. Está sendo trabalhado para que seja determinado um dia da semana para que todos adorem a Deus e descansem naquele dia. E com certeza esse dia será o primeiro dia da semana, que a maioria dos cristãos já observam, que já tem esse dia como dia de adoração a Deus. Mas em todas as denominações, cristãs e não cristãs, existem pessoas sinceras. E aqueles sinceros que estão em todas as denominações, quando sair o decreto dominical, eles irão ver que a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda, e que o sétimo dia é o dia que Deus deixou e que é o selo do Deus vivo, o sétimo dia da semana. Em contrafação tem o sinal da besta, o selo da besta, que será um dia que eles vão estabelecer para que se adore a Deus e que não é o dia que Deus deixou aqui em sua palavra. Então, essas são as 3 mensagens. E essas 3 mensagens estão sendo pregadas. E muito em breve vai sair, então, o decreto dominical, e aí sim as pessoas irão tomar uma decisão.
estar ao lado da besta ou da imagem da besta, o falso profeta, ou estar ao lado de Deus. Que nós possamos tomar uma decisão e estar ao lado de Deus para que nós possamos morar com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos a todos vocês que participam conosco. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar também. Estaremos sempre aos sábados respondendo. Amanhã nós vamos estar juntos novamente. Estaremos dando continuidade ao nosso estudo do livro de Êxodo. E desejamos a todos vocês um bom restante de sábado e até amanhã, Deus assim nos permitindo.